Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal. Me chamo Virgínia e hoje nós estamos aqui com mais um capítulo de Isaías. O capítulo 5, nós vamos estar fazendo a leitura um pouquinho extensa, um pouquinho grande, então não vou demorar muito no vídeo para a gente não ficar com esse vídeo muito longo. Mas você pode ler, reler e permitir que o Espírito Santo venha falar com você. Sempre falo, faça uma oração antes para que Deus venha falar contigo, tá ok? Então vamos lá. A parábola da vinha e sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil e cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Muitas vezes são as que você luta ali, você busca fazer com que as coisas venham dar certo. Faz tudo certinho, você tá ali sempre fazendo tudo certinho, você planejou algo que você queira fazer, você teve um sonho, decidiu, você planejou e aí você começou a fazer o passo a passo tudo certinho, tudo corretinho. E aí quando chega o resultado, não chega nem perto daquilo que você tinha desenvolvido, que você tinha planejado. E aí, muitas vezes você fica muito frustrado, e às vezes você fica pensando, poxa, Deus não me abençoou, eu fiz tudo correto, outras pessoas que nem de Deus são, outras pessoas que nem acreditam em Deus, faz tudo errado, faz tudo de qualquer maneira, consegue dar certo, dá fruto, tem bons frutos daquilo ali. Por que que eu não consegui? O que que há de errado comigo? O que aconteceu no meio do caminho? Será que o diabo entrou? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não viu meu esforço? Não valeu a pena todo o meu esforço, tudo que eu fiz? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, e derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem a chuva sobre ela. Assim acontece muitas vezes. Você fica arrasado, você fica muito triste e revoltado com aquela situação. E coloca tudo abaixo. Coloca tudo abaixo. Não valeu a pena o que eu fiz. Não deu certo, foi tempo perdido. Tudo deu errado. E aqui fala: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Essa vinha que aqui está falando é a cidade de Israel. Representa ali, Deus fez uma analogia, e ela representa a cidade de Israel. E as uvas seriam os homens, a criatura que Deus criou. E muitas vezes ele fez tudo perfeito, Deus fez tudo perfeito, Deus criou a terra perfeita, o homem perfeito, mas foi tudo por água abaixo. O homem se voltou para Deus, se voltou para longe de Deus, se afastou, começou a entrar em pecado, fazer coisas erradas, desobedecer a Deus. E aí Deus falou: olha, vou acabar com tudo, porque não foi legal. Não é esse sentimento que você tem? Eu falei agora há pouco do que você fez tudo certinho e aí depois que você terminou, deu tudo errado, não veio o resultado que você queria, e aí você pensou logo no sentimento, você pensou em alguma situação que você pensou em alguma situação que você viveu, e aí veio aquele sentimento à tona novamente. Deus também tem esse sentimento. Deus também se sentiu, poxa, eu fiz tudo certo, eu planejei tudo, eu fiz tudo perfeito, não tinha defeitos naquilo que eu fiz. Eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo certinho. E olha o que aconteceu com o homem. E olha o que aconteceu com a terra que eu criei. Eles destruíram a terra que eu criei. Além de se destruírem, de se afastar de mim. Eu criei eles, eu fiz
feito e eles se voltam contra mim. É o sentimento que Deus tem. E você deve compreender isso porque você já viveu uma situação parecida em alguma área da sua vida. Em algum momento da sua vida, você criou algo, você fez com todo o seu carinho, você se dedicou, você se planejou e deu tudo errado. E aí você teve aquele sentimento de frustração, você teve aquele sentimento de caramba, o que eu fiz de errado? O que aconteceu aqui? Não, eu fiz tudo certo, não tenho certeza, eu analisando, eu revejo, eu fiz tudo certo. Mas deu tudo errado no final. É esse mesmo sentimento que Deus carrega referente ao ser humano. E aqui no versículo 8, ai dos que ajuntam a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedir-se e continuam até a noite, até que o vinho os aquente. E harpas e alaúdes, tamborins e gaitas, e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca, desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem, havia-se, e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem o mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente e ligeiramente. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Não é que Deus ele tenha se arrependido do homem, de ter criado o homem. Ele se sentiu frustrado e ele fez com que o homem se arrebentasse. Permitiu que as pragas viessem, permitiu o povo ser cativo, permitiu o orgulhoso ser humilhado. Deus permitiu tudo isso acontecer. Mas ele sabia que ainda existia o retorno. Ele sabia que ainda tinha jeito para o homem. Tudo na nossa vida há jeito, gente. Meu amigo, minha amiga, a sua vida pode estar arrasada, você pode estar frustrado, você pode estar arrasado por dentro, o seu casamento pode estar arruinado, mas ainda existe jeito. Ainda existe esperança. Deus pode restaurar a sua vida. Claro que tudo depende. Depende se tem outra pessoa do seu lado, vai depender dela também. Vai depender dela também. Não depende somente de você.
Mas, no que depender de Deus, Deus, ele quer restaurar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus vê ainda esperança. Deus ainda tem esperança no homem. Deus ainda tem esperança que você vai se voltar para ele. Que a pessoa que está do seu lado, seu cônjuge, ainda pode se voltar para ele. O seu filho, a sua filha, ainda pode se voltar para ele. Seu pai, a sua mãe, ainda existe esperança, gente. Enquanto eles estão respirando, enquanto você ainda respira, você pode se voltar para Deus. Mas dentro de você precisa existir um quebrantamento. Dentro do seu familiar existe um quebrantamento. A sua empresa arruinou, meu amigo, minha amiga, para de se humilhar para o homem. Para de correr atrás de dinheiro, porque o dinheiro ele vai se afastar de você, porque você está longe de Deus. Você não pode ficar se humilhando para o homem, para o mundo, se inclinando para o mundo, se inclinando para as ofertas do mundo. Pare nesse momento. Analise a sua vida e veja, eu estou me humilhando para Deus, eu estou me humilhando para o homem, eu estou me humilhando para o mundo, eu estou me encurvando. Para de correr atrás. Não corra atrás, não corra. Deus vai fazer um milagre acontecer, a transformação acontecer. Tenha paciência, tenha calma. Nesse momento, o que você tem que fazer, eu não estou falando que você não vai trabalhar, que você não vai agir, não é isso. Mas o que você precisa fazer é se humilhar diante de Deus e se conectar com o Criador, se conectar com Ele. Deus espera de você esse reencontro, Deus espera de você esse reencontro, essa vontade de fazer a vontade dEle, de servir a Ele, de buscar a Ele. Então não perca tempo. Ao invés de você ficar correndo atrás daquilo que é do mundo, eu estou frustrada, eu preciso recobrar. Vai acontecer. Existe jeito, existe esperança, existe um momento de restauração. Vai acontecer esse momento de restauração, vai acontecer esse momento de transformação. E o seu projeto, aquilo que você idealizou, aquilo que você sonhou, vai acontecer. Vai acontecer. Mas você precisa se voltar, você precisa se render a Deus. Ah, mas eu faço tudo certo diante de Deus, eu não estou longe de Deus. Amém, graças a Deus. Tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Volte-se mais, faça mais propósitos. Confie mais, se entregue mais. Ou peça a Deus direção para você pegar esse projeto e usar em outra coisa. Pegar esse sonho e usar de uma outra forma. Deus me deu projetos hoje que eu nem imaginava, que eu nem sonhava, que há um tempo atrás eu estava pedindo por um projeto que não tinha nada a ver comigo. E que eu ali batia na tecla, reclamava com Deus, falava com Deus, meu Deus, tem que ser isso, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Só que ele não descartou esse projeto que eu levei até ele não descartou, mas ele pegou aquele projeto ali e transformou no projeto que vai glorificar ele. Que faz muito mais sentido para minha vida e que eu não via antes, que eu não conseguia enxergar antes. Então é isso que Deus vai fazer. Ele não descartou você, o seu projeto, não. Só que ele vai pegar isso que você tem, aquilo que você tem apresentado para Deus, aquilo que você fez com todo o carinho, que você planejou com todo o carinho, ele vai pegar isso ali e vai transformar em algo que faça total sentido para a sua vida, para a vida dos seus familiares, para a vida de outras pessoas ao seu redor, que você vai atingir através desse projeto que Deus vai transformar. Amiga, meu amigo, é Deus. Deus tem poder para fazer coisas muito maiores do que você conseguir imaginar ou pensar. Só que você, meu amigo, às vezes nós temos nós temos o hábito de querer tudo para ontem, para já, do nosso jeito, da maneira que a gente pensou. Só que Deus não faz do nosso jeito. Deus não faz da maneira que a gente quer. Ele faz do jeito dele, da maneira que ele quiser fazer. A gente precisa confiar, acreditar, esperar um momento, orar, jejuar por aquilo ali que a gente deseja. Tem coisas que não vêm da noite pro dia. Tem coisas que levam anos para acontecer. Tem coisas que levam anos para acontecer, mas vai acontecer. Apenas creia nisso. Vai acontecer, não sei quanto tempo. Não sei se é 2, 3, 10 anos. Você continua confiando na mesma fé, no mesmo entendimento, na mesma esperança, da mesma intensidade, de antes ou até maior. Mas continua ali, ó. E fazendo a vontade de Deus, buscando a Deus, orando, jejuando, se consagrando, levando a palavra. É isso. Deus vai cuidar de você, Deus está cuidando de você.
Deus está cuidando da sua vida, dos seus projetos, dos seus planos. E se você, como eu falei antes, está longe de Deus, se volta, não corre atrás, não se humilha para o mundo. Não se humilha para sua esposa, para o seu marido para voltar, não. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Se é projeto de Deus, se é da vontade de Deus, ele vai voltar. Ele vai voltar, mas não vai voltar da mesma forma, ela não vai voltar da mesma maneira. Não é assim que Deus quer. Deus quer transformar, Deus quer mudar, Deus quer que volte ao início, que volte ao primeiro amor, que volte da maneira que Ele desenhou para que seja. Isso vai acontecer. No versículo 27, não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinhos. O seu rugido será como o do leão. Rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa. E a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. Então olharão para a terra e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Deus tem planos para nossas vidas. Deus não se esqueceu de nós. Deus não apagou, não fechou os olhos para nós. Não, Ele está cuidando da gente. E esse milagre vai acontecer. Vai acontecer a transformação, a mudança na nossa vida, porque Deus ainda tem esperança em você. Ainda tem esperança na sua vida. Ainda tem esperança na nossa família. Deus ainda espera algo muito maior de nós. E Ele vai fazer. Ok? Então ficamos por aqui. Se você quiser compartilhar esse vídeo, pode compartilhar com o máximo de pessoas. Vai estar me ajudando. E também deixe seu like. E se você quiser deixar seu comentário também, fique à vontade para dar o seu testemunho. Acrescente também, se você quiser. Fique à vontade, tá ok? O canal é nosso, não é meu apenas, é nosso. Tá bom? Grande beijo para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.